para vocês como que a gente faz na prática, tá? Esse aqui é o Canvas. Dentro aí do sistema, a gente já tem esse Canvas preenchido, disponível para vocês poderem fazer o download, tá? Aí, dentro dele, a gente tem uma versão que está preenchida assim, ó, para ajudar vocês, caso vocês queiram aplicar a ferramenta. Então, tem dicasinhas práticas de como aplicar aquela parte do Canva, tá? Então, aqui, como aplicar a jornada do cidadão, o que é o backstage, as regulações e assim por diante, tá? Lá está explicadinho. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona, tá? O Service Blueprint, ele é uma matriz visual em que a gente coloca os serviços, a jornada do cidadão, e a partir dessa jornada, a gente desmembra as ações, tá? Então, a gente tem, primeiro de tudo, a gente precisa saber para quem que a gente está aplicando o service, né, o blueprint. Então, para quem, qual é o objetivo dessa pessoa, o cenário que ela está inserida. Então, ali em cima já é essas duas camadas aqui, ó, que a gente tem, ela tem relacionamento com o cidadão, tá? Então, é a parte do cidadão, das necessidades dele. Depois de a gente ter mapeado isso, é interessante ter dados, tá? Às vezes, a gente não consegue ter dados de pesquisa aqui para saber quem que é o cidadão, qual o objetivo, a gente não tem nem tempo para fazer isso, né? Mas só o que a gente já tem de informação interna, às vezes já é o suficiente para conseguir preencher e ter uma ideia de como que está o serviço. Então, aqui, essa parte da jornada do cidadão, tá? Então, aqui a gente já mapeia, geralmente, aqui a gente usa verbos de ação para facilitar o entendimento. Então, a gente tem como se fosse uma linha do tempo, mostrando a jornada. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a essa ferramenta. A jornada, ela é uma das ferramentas de dentro do design de serviço, da metodologia, e aqui a gente mapeia ela. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente já tem aqui a expectativa do cidadão frente àquele processo, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona. Só vou mostrar as camadas primeiro, depois eu vou mostrar na prática. Depois que a gente preenche a jornada, a gente tem as evidências, tá? Então, as interações, elas são online, automáticas, elas são feitas, por exemplo, via e-mail, via sistema, via formulários web, ou ela tem uma característica de atendimento físico. Tudo que é tangível, por exemplo, eu preciso de um documento, eu preciso de uma rúbrica, eu preciso de uma autenticação, tudo isso são evidências da parte física do sistema. A gente separa por cor, só para depois a gente populando, a gente consegue visualizar como que se dá esse serviço, tá? São as evidências dele. Depois disso, a gente tem o front stage, que a gente... Por que a gente chama de front stage? Que é tudo que está de frente para o cliente, para o cidadão. Então, se eu tenho um sistema, um aplicativo, ou se eu preciso ter alguém no atendimento lá no balcão para atender esse cidadão. Então, aqui a gente mapeia o que vai intermediar a interface que vai se dar do serviço com o cidadão e do cidadão com o serviço, tá? Então, aqui é a linha que faz essa transição do serviço. A gente inseriu a camada de tempo. Por quê? Isso aqui já é uma coisa que a gente adaptou dentro da metodologia, da ferramenta oficial, digamos. Mas isso aqui é voltado para o governo mesmo. Porque o que a gente percebeu? Havia uma necessidade de métrica para entender se o serviço que estava sendo prestado realmente estava atendendo. Então, o tempo é uma métrica bem interessante para a gente saber se aquele serviço, por exemplo, está dentro do prazo, qual serviço está dentro do prazo, quantos serviços estão dentro do prazo, qual é o range, né, a janela de prazo entre uma ação e outra, entre um status e outro. Então, isso aqui é bem interessante para a gente conseguir visualizar isso, se é muito tempo, se é pouco tempo, refletir se aquele processo está dentro do que é esperado realmente de tempo para ser executado, tá? A gente tem a camada de backstage, que é aqui onde o bicho pega,
que é onde a camada de quem está dentro do serviço público precisa fazer ações. Então, aqui a gente mapeia todas as ações que são feitas no backstage, que é onde o cidadão não vê, ele não tem contato com isso, mas que isso precisa acontecer para sustentar o serviço. As regulações, então, essa camada também foi uma camada que a gente inseriu, porque muitos serviços são regulamentados, então precisam passar por algumas etapas aí antes de serem executados. E aqui embaixo, a oportunidade e viabilidade disso, de melhoria para essa etapa do processo, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eu vou seguindo, daí qualquer coisa vocês podem me acionar aí, tá? Porque acho que agora que começa a vir bastante dúvidas por questão de ver a ferramenta funcionando de fato, tá? Então, aqui a gente fez um cenário fictício, com um processo fictício também, tá? Então, mas era só para. Isso aqui é só um exercício para a gente ver a ferramenta funcionando, tá? Então, aqui a gente tem a Catarina, ela tem 45 anos, ela é casada e tem 3 filhos, é gerente de logística e moradora de um bairro bastante populoso. Chega em casa à noite e percebe que o poste próximo à sua casa está com a lâmpada queimada. Ela utiliza o canal digital da prefeitura para relatar o problema. Qual o objetivo? A cidadã quer solicitar o reparo da iluminação pública e acompanhar até a conclusão. E o que a gente tem de objetivo dentro da máquina pública? A prefeitura ela precisa receber, triar, encaminhar e resolver a demanda dentro de um prazo pré-determinado. Tá? O cenário. Aí é aqui que a gente cria uma sensibilidade do serviço com quem utiliza o serviço, né? Então, o poste apagado deixa a rua escura à noite, gerando a sensação de insegurança, dúvida sobre quando o reparo será realizado, né? A preocupação da Catarina, ela envolve não somente a própria mobilidade, né, a própria segurança dela, mas também dos filhos. Ela tem um filho e 2 filhas, sendo que uma delas volta de ônibus à faculdade. Com a rua no escuro, a família precisa mudar um pouco a rotina da noite para poder acompanhar a filha mais velha do ponto de ônibus até em casa. Então, aqui a gente cria essa sensibilização, né, do serviço que é prestado. Aqui eu deixei para a gente trabalhar juntos, tá? Ela começa a jornada dela percebendo que a luz está apagada. Então, ela está um pouco frustrada, assim, né? Então, está chegando em casa e fica preocupada, aguarda alguns dias para que o problema seja solucionado, que é o que realmente acontece, né? A pessoa vê o poste com a luz apagada, espera um pouquinho, porque vai que alguém já abriu o chamado, vai que alguém já solicitou, a pessoa acaba aguardando. Às vezes não, às vezes a pessoa já entra e começa a busca no canal da prefeitura para fazer a solicitação desse serviço. Nesse momento, aqui, ficticiamente, tá? Ficticiamente não, de maneira fictícia, isso aqui é melhor quando a gente faz as expectativas aqui, é melhor quando a gente tem as informações do próprio cidadão, tá? Isso pode ser percepção da pessoa que está lá na frente, não necessariamente precise de uma pesquisa muito densa para vocês conseguirem essas informações. Às vezes, uma pesquisa bem simples, de um dia, a gente já resolve essa questão de ter a expectativa do cidadão. Então, aqui, quando ela começa a busca, tá, ok, eu tenho um canal digital que eu possa fazer essa reclamação, que eu possa fazer essa solicitação. Só que daí ela começa a ver dentro do canal da prefeitura que não é tão simples achar onde preencher esse formulário. Então, ela fica um tempo, aqui a gente já começa a utilizar a linha do tempo, tá? Aqui ela fica um tempo procurando dentro do portal como acionar e abrir essa demanda. Então, ela fica um pouco frustrada, tá? Então, essa pessoa, ela fica tipo, né? Porque a gente sempre diz assim, aqui que o problema não é procurar, o problema é não achar, né? A gente fica muito bravo quando a gente não encontra algo. Procurar, a gente, rapidinho ali, a gente procurou, achou, tá tranquilo. Agora, quando a gente não acha que tá a diferença, tá? Aí eu vou colocar aqui, não encontrou o canal facilmente. Eu vou acelerar um pouquinho aqui por causa do nosso tempo, tá? Então, aqui é um ponto de fricção, tá? Aqui a gente já identifica isso.
Bom, ela achou o formulário, ficou feliz, tá? Ela ficou feliz ali, então a gente já vai conectando os pontos aqui, né, do fluxo dela. Aqui ela fica um pouco frustrada, a gente já vai deixar aqui um laranja, tá? Aí ela preenche o formulário de solicitação, só que aqui ela também percebe que ela precisa preencher muitos dados, colocar foto, por exemplo, do post, e isso não dá para fazer na hora que ela está fazendo, ela precisa fazer isso à noite para tirar a foto, então isso também gera uma frustração, tá? Então ela aqui vem para baixo também. Formulário complexo aqui. Tá? Então ela fica frustrada também com essa ação. Mas tudo bem, ela preencheu tudo certinho, ela finaliza o cadastro e recebe o protocolo. Então aqui quando ela recebe o protocolo, a sensação é de satisfação porque ela conseguiu finalizar o processo de abertura de chamado, tá? Aí entra no nosso processo aqui do backstage, tá? Dentro de toda essa gestão ali, a gente começa a abrir a solicitação dentro da máquina pública, né? Então, recebe a solicitação, confere os dados, classifica a prioridade, repassa para a concessionária, recebe, faz o agendamento, né? A concessionária recebe essa demanda, faz o agendamento, executa o reparo e atualiza o sistema. Isso aqui tá lindo, né? É um flow, assim, 100% ok. Só que, às vezes, aqui no repasse da informação, a gente tem uma falha de sistema. Demora, às vezes, para ser repassado, o cadastro dessa demanda não chega, de fato, lá para o pessoal da concessionária. Então, aqui a gente tem uma ruptura da jornada, tá? E daí, o que que acontece? Como demora muito tempo aqui entre o protocolo e a solução do problema, o que que o cidadão faz? Consulta o status no sistema. O status não muda. O que que ela faz? Ela abre um chamado no suporte, tá? Não recebe retorno aqui, ela abre um chamado no suporte. Abrindo chamado no suporte, ou ela recebe um novo prazo, ou ela abre uma reclamação na ouvidoria, tá? Se nesse novo prazo ela não tem resposta, o prazo não foi atendido, ela volta de novo para cá e faz o fluxo novamente, até ter essa solução, tá? Aí, problema resolvido, sucesso, né? Mas aí aqui, toda essa parte aqui de frustração, ela tá abaixo da nossa expectativa aqui, né? Então, o cidadão está frustrado com esse processo aqui, tá? Aí, passamos pela jornadinha aqui, né? A gente pode mostrar o que é a evidência física e digital do processo. Então, todo o processo aqui, ele tem uma ação, né, uma demanda física, né, que é a parte da iluminação pública. A gente tem a outra demanda, que ela pode ser feita de maneira física, aqui, certo? Preenche o formulário, também é uma evidência digital, tudo digital aqui. Aqui, caso não tenha solução do problema, a gente pode vir a ter uma ação física também, né? Então, de ir até diretamente à prefeitura para ver o que está acontecendo. E todo o restante a gente tem evidências de processo digital. Aqui é físico também no final, né? Que é o problema solucionado. Isso aqui é bem simples, um básico, tá? Só para a gente visualizar a ferramenta funcionando. Por que que é interessante a gente saber o que é digital e o que é físico? Porque quando é digital, a solução pode ser mais rápida, tá? Principalmente se a gente for entrar na questão de linguagem. Tudo que é linguagem a gente consegue, de texto mesmo, sabe? De condução do cidadão e assim por diante. Aí aqui a gente tem mapeamento do tempo, tá? Então, como eu falei para vocês, essa primeira etapa, ela durou 20 minutos. Então, ela já ficou um pouco frustrada por ter demorado tanto para achar o canal dentro do site da prefeitura.
Depois, quando ela preencher o formulário, se o formulário, porque eu coloquei 2 cenários, tá? Se o formulário for um formulário simples, né, ele demora, sei lá, vamos colocar aí um espaço de tempo de 10 minutos. No nosso caso, assim, para quem trabalha com experiência do cidadão, do usuário, assim por diante, 10 minutos é muito tempo, tá? Então, geralmente aqui, o formulário devia tomar 2, 3 minutos do cidadão. Assim, 10 minutos eu coloquei um prazo bem longo, assim. E aí, aqui, quando a gente mapeou algum dos cenários, às vezes a pessoa precisa mandar foto, e daí isso impacta nesse tempo aqui, porque às vezes ela pode estar abrindo chamado de manhã, sabe? Ou à noite, na própria hora que viu, já consegue abrir o chamado, sabe? Então, aqui tem essas diferenças de cenários aí que dá para a gente mapear também. Quando ela recebe o protocolo, isso é automatizado pelo sistema, esperamos que o sistema funcione bem nesse ponto. Aí ele tem um espaço de tempo pré-determinado de 48 horas para fazer o processo de triagem e 7 dias, né, no total. Então, a concessionária tem 5 dias para executar o serviço, tá? A partir do momento que recebe essa demanda, que pode ter aqui a falha. E a falha que acontece aqui do repasse de informação é o que pode gerar todo esse ruído aqui para o cidadão, tá? E daí o que acontece? Dá para investigar o que é, o que está acontecendo, né? Aí aciona a concessionária, aí abre-se um processo interno para entender como funciona isso, né? Do recebimento da solicitação até o repasse para a concessionária, o que a gente pode visualizar aqui, né? Que tem conferência manual, que tem a classificação manual dessa prioridade, e isso aqui também pode gerar um ruído ou um tempo a mais aí no processo, tá? E aqui também pode ser um trabalho manual, né? Então, recebe a demanda, a pessoa recebe a demanda, vai fazer esse processo todo manual, também pode gerar um impacto no tempo de atendimento aqui, tá? A gente entra na camada de regulamentação. O que a gente pode visualizar, né, bem alto nível aqui, claro que existem outros detalhes e outras demandas aqui da parte de regulamentação. Mas aqui a gente tem contrato de manutenção e tempo de resposta da concessionária, isso já é pré-determinado. Os critérios de priorização, a pessoa que executa essa priorização, ela já tem essas informações? Não tem, ela precisa de treinamento para isso? Então, todas essas informações a gente consegue já ver no service. E já gera ações que podem ser aplicadas logo na sequência, tá? Divisão de responsabilidades. Quem faz o repasse com o quê, né? Ah, não recebemos, mas eu enviei essa conversa que sempre rola do tipo, já repassei, né? E como que a gente faz para monitorar esse tipo de problema, né? Então, via sistema também dá para a gente fazer. Normas de segurança, segurança de dados do cidadão, são todos a parte de regulamentação que a gente precisa se atentar quando a gente está pensando em serviço, porque a gente precisa cobrir isso quando a gente está pensando no sistema lá em cima funcionando, tá? Então, pode repassar os dados da pessoa para a concessionária, já vai direto, a gente precisa fazer algum tipo de filtro. Então, todas essas informações a gente consegue discutir em conjunto quando está desenhando o service, tá? Aí aqui a gente, baseado nessa conversa que a gente tem, a gente senta com a equipe que está fazendo o service e discute, tá, onde que estão os pontos mais problemáticos aqui dessa jornada, desse processo que a gente está analisando. A gente consegue ver que aqui tem um processo manual, aí a gente pode ir colocando, tá, gente? Isso aqui eu estou mostrando para vocês bem estático, mas isso aí é uma construção. Então, pode se ir construindo. Aqui a conferência manual. Conferência manual. Quantas pessoas fazem? Uma pessoa só faz? Se essa pessoa está de férias, se essa pessoa ficou doente, o que acontece, sabe, com essa conferência manual? Alguém é responsável por isso? Então, aqui a gente já começa a pensar em pontos de problematização mesmo, de coisas que podem ser pontos críticos. Aqui é um outro ponto crítico, que não só via sistema, não só o sistema pode dar problema, interoperabilidade, mas também pode ter aquele lance de repasse de informação mesmo. Um diz que repassou, outro diz que não recebeu, e assim a gente fica nesse looping, né? Então, aqui a gente pode mapear esses problemas.
Aqui, as normas de segurança, não, a divisão de responsabilidades, por exemplo, ou, não, vou pegar o tempo aqui que é mais tangível. O tempo de resposta da concessionária é de tantos dias, mas ela está demorando tanto tempo. Como que a gente pode atuar em cima disso, né? Como que a gente pode resolver? Então, aqui sempre gera a discussão de problemáticas que podem acontecer dentro do backstage. A gente também pode levar essa mesma ideia lá para a jornada do cidadão, onde pode estar, onde pode ser que a gente pode caracterizar com um ponto crítico, né? Abrir um chamado lá na ouvidoria, isso é um ponto crítico para o servidor, que vai impactar nas métricas, que vai impactar nos indicadores de atendimento, sabe? Que, enfim, que volta à questão da gestão dos recursos e assim por diante, tá? Então, aqui é uma discussão que pode acontecer com a equipe junta, e é muito melhor quando a equipe está junto, que fica mais mico, tá? Aí, aqui a gente tem as oportunidades e viabilidade. Por exemplo, o sistema que faz monitoramento, implementar um sistema que faz monitoramento da iluminação pública de maneira autônoma, para que o próprio sistema identifique que tem uma lâmpada na rua tal, no poste número tal, que não está acendendo. Então, isso aqui é desenvolver um software para isso. O que a gente já pensa aqui? A viabilidade, né? Então, essa parte aqui é uma parte que a gente tem ideias, mas depois a gente analisa a viabilidade dela. Então, criar um sistema não é assim. Então, é uma ideia de longo prazo, não é uma coisa que a gente consiga executar agora, é uma ideia de longo prazo. Ela pode ficar ali, mas não necessariamente a gente vai executar, tá? Justamente por causa da viabilidade. A outra oportunidade de melhoria, avaliar o portal para chegar no porquê da demora para encontrar um lugar para fazer a solicitação. Isso aqui já é uma coisa que dá para fazer com mais agilidade. A gente já pode considerar aqui que é uma ação que pode ser realizada no curto prazo. Sendo uma solicitação que a gente pode realizar no curto prazo, o que mais que a gente precisa aqui para que isso de fato se torne uma ação? Quem vai fazer e em quanto tempo essa pessoa vai fazer, né? Então, aqui a gente já, com a equipe mesmo, a gente já nomeia quem vai fazer e quanto tempo essa pessoa tem para executar esse processo. E isso, depois, o líder a liderança pública consegue mapear se aquela ação foi feita, dá para medir quantas pessoas estão conseguindo executar, né, via dado, a gente consegue levantar isso, estão conseguindo chegar no sistema para fazer o cadastro, e quem não está conseguindo. Então, aqui a gente já consegue ter uma ação rápida para melhorar a experiência do cidadão lá em cima. Melhorar a mensagem de confirmação, acrescentando os próximos prazos e o prazo estimado. Aqui também é uma outra ação que não me parece ser algo que vá demandar muito esforço e muito tempo para execução, que também vai melhorar a questão aqui do formulário, né? Da sensação do cidadão saber o que vai acontecer no futuro. Além disso, aqui, ó, pensando no processo do formulário complexo, tá? Aqui também daria para a gente entrar nesse ponto aqui e entender o que a gente poderia fazer para melhorar isso, para reduzir esse impasse do cidadão poder abrir o chamado a hora que ele entender que é melhor para ele, tá? Então, por exemplo, a análise manual dos documentos, que a gente já tem, que acontece internamente aqui no backstage, né? A análise manual dos documentos, a gente pode aplicar uma IA com reconhecimento dos documentos, OCR, ou confirmação biométrica para garantir a segurança dos dados, né? Então, aqui é outra ação que pode vir a acontecer, mas que é mais complexa de ser executada. Então, a gente pode deixar isso para um segundo momento. O sistema de protocolo é integrado com o sistema da empresa concessionária? Se não, como que a gente pode agir para que essa integração aconteça? Via API? A API já é uma coisa que não é tão complexa do que desenhar uma IA para fazer a automação da análise dos documentos. Então, aqui a gente pode dizer que é uma ação de médio prazo, né? Então, se é uma ação de médio prazo, a gente também consegue estipular quem e quanto tempo essa pessoa tem para executar essa ação. O sistema gera falta de interoperabilidade?
ele fica caindo o tempo inteiro? O que acontece aqui? Aqui precisa de uma investigação, né? Então, precisa de um técnico, alguém da equipe que consiga avaliar isso. Então, também pode ser uma ação de médio e longo prazo. A gente pode colocar aqui alguém responsável da área técnica para avaliar o que está acontecendo ali, tá? O cidadão não recebe o status da atualização. Aqui é outra ação que a gente pode ter de médio e longo prazo. Eu vou acelerar um pouquinho, tá, gente, para não ultrapassar muito do nosso tempo. Então, aqui, o cidadão também recebe, também é uma ação de médio e longo prazo, que também pode ter alguém para investigar o que está acontecendo aqui, por que o cidadão não está recebendo o status daquela demanda. Aí, os canais, tá? Ele não recebe respostas pelos canais de e-mail e de WhatsApp, que é isso que gera a abertura de chamado lá na ouvidoria. Por que isso está acontecendo? Né? Então, aqui gera uma outra demanda também de médio e longo prazo para investigar isso e adaptar os canais de e-mail, os canais de WhatsApp, para que a resposta chegue para o cidadão. Porque, novamente, lá em cima a gente tinha falado sobre a questão de procurar e não achar, que é o que gera frustração. Se eu procuro e acho, está tranquilo. Aqui é a mesma coisa. Se vai haver um atraso e eu sou informada que, como cidadã, essa frustração que eu tenho de não estar falando com ninguém, de não estar sendo ouvida, já vai ficar menos impactante, entende? Então, essa ação aqui, a gente pode automatizar também, tá? Então, é uma coisa que pode gerar uma atividade de médio e longo prazo. E aqui, por final, o cidadão recorre à ouvidoria por falta de comunicação e atendimento, que é o que todos nós não queremos, né? Principalmente quem trabalha diretamente lá no serviço, tá? E isso aqui aí abre-se um outro universo aqui que não vamos entrar agora, tá? Deu para entender mais ou menos como funciona o service, gente? Faz sentido para vocês essa construção, essa visualização do todo? Muito legal, Paty, porque pelo que eu entendi da ferramenta, ela nos apoia tanto em decisões rápidas, que a gente pode gerar valor rápido para o nosso cliente, mas também como coisas que a gente pode planejar mais para frente, que seja a longo prazo, né? Então, ela é muito bacana nesse sentido. E outra coisa também que é importante, gente, reforçar, é a questão das métricas, né? No total, a gente consegue ter, tendo essa previsibilidade, a gente consegue ter uma estimativa de tempo e o que é aceitável dentro daquele prazo e o que não é aceitável. Isso se torna uma métrica depois para a gente conseguir medir se aquele serviço está tendo uma entrega, uma boa entrega, ou se ela está insatisfatória. O que a gente pode fazer para melhorar esse tempo de resposta. E além disso, aqui embaixo também a gente tem a gente consegue levantar o que deve ser feito e em quanto tempo e por quem deve ser feito. Então, essas informações daqui a gente consegue abrir uma thread, não, um bloco de execução mesmo de ações que saem do service. Tudo bem? Sim, mas aí você faria de que forma isso? Tá? Aí, por exemplo, você fez toda a modelagem com o Figma, certo? Como é Sim. que esses acionamentos eles são feitos de que forma? Quer dizer, manual, quer dizer, isso, né? Aí aqui, Sidney, o ideal, tá, é que esse service, se possível, é muito melhor fazer presencial, ele na parede, com todo mundo conversando e olhando para ele, né? Dá para fazer de formato digital também, mas o ideal é que seja impresso e colocado na parede e feito manual, tá? Então, a ferramenta aqui que eu estou utilizando é o FigJam, mas isso pode ser feito no Miro, que é outra ferramenta digital. Isso pode ser feito fisicamente, tu imprimir, colocar na parede, colocar todo mundo para discutir. Depois disso, existem outras ferramentas de gestão de projetos ou gestão de atividades. Tem gente que faz no próprio Excel, tá, Sidney? Dá para fazer também. Então, a parte ferramental dá para ser gerida dependendo de como a instituição estabelece essa gestão de projetos, tá? Então, por exemplo, se tu é um líder de um departamento, vocês não têm um gestor de projetos, por exemplo, né?
tem só o líder técnico ali do serviço. Quem é o líder técnico já consegue, a partir dessa visualização, abrir um Excel, por exemplo. Pode ser utilizado o Trello também, que é outra ferramenta gratuita que dá para fazer a gestão dessas atividades, sabe? Tem, a gente usa aqui, que também é gratuito, que dá para utilizar, é o Notion, que é outra ferramenta de gestão de atividades que tu pode aplicar. Deixa eu te mostrar. Esse é um outro papo, tá? Mas só para mostrar para vocês como que funciona. Deixa eu só abrir aqui um exemplo. O material que você vai disponibilizar é um PDF sobre o Blueprint, é isso? O que a gente vai disponibilizar para vocês olha só, Sidney, esse aqui é o gestão de atividades do Notion, por exemplo, é uma ferramenta gratuita, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a atividade, que área que é, se é alta, se é prioridade alta, baixa, média, quem que vai fazer aquilo ali, e daí, assim, a gente vai indo para as próximas etapas, entende? Então, esse aqui é um gestor de atividades, basicamente. Mas o que é mais importante é essa visão estratégica, de saber o que a pessoa vai fazer, quando vai fazer e em quanto tempo, né? Então, daí tu consegue chegar aí, ô amigo, como que tá aquela atividade, sabe? Então, isso aqui é importante para isso. O que a gente vai ter de entregável, tá? Esse Canva, aí a gente tem, como eu expliquei para o pessoal lá no começo, a gente tem a explicação certinha de cada um deles para vocês poderem aplicar. Eu vou deixar, tá? Eu vou atualizar ali para vocês. Eu vou deixar essa aqui preenchida como exemplo e vou deixar uma em branco para que vocês possam aplicar sem nenhum ruído, sem nenhuma informação no meio, tá? Daí aqui, essa preenchida para vocês terem como exemplo. Outra coisa que a gente vai disponibilizar, um e-book com um conteúdo mais teórico disso. Eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? A gente está finalizando ele aqui. E que vai explicar todas essas informações aqui, tá?